Bem-vindo ao Além da Obra, um podcast que fala sobre mercado imobiliário com quem vive esse mercado no dia a dia, seja corretor que vende, quem constrói, ou aqueles que compram ou são entusiastas desse mercado. Meu nome é Roberto Rios e no episódio de hoje a gente convida aqui Dr. Antônio e Dr. Ricardo, que são conselheiros e sócios da construtora Carrilho, para falar um pouco sobre empresa familiar e os desafios na construção civil nesse mercado imobiliário da incorporação. Ninguém melhor do que eles para falar um pouquinho para a gente nesse bate-papo informal. E eu gostaria de começar perguntando a Dr. Ricardo como é que surgiu a Carrilho? Qual é a história que está por trás dessa empresa aí que tem mais de 55 anos? A construtora Carrilho começou inicialmente mesmo com o Dr. Carrilho, meu pai, que fazia algumas obras para órgãos públicos e o órgão que ele mais fazia era Correio e Telégrafo. Aí eles construíam muitas agências de Correio e Telégrafo em tudo que era interior de Pernambuco. Eu acompanhava ele nessas obras aí. Com isso, a gente foi ficando e gostando de construção. Isso com que idade, doutor Ricardo? Tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos. Começou com 6 anos de idade, atrapalhando ele. E depois, a gente ia para as obras mesmo, para fazer a obra em si, ajudando ele. A construção não era a principal atividade dele, né? Não, ele era funcionário público da rede ferroviária, mas sempre teve alguma coisa ligada a construir. Naquele tempo, a construtora Carrilho, eu acho que era a pasta dele, que ele tinha, e um escritório que tinha na Marquês do Herval. Minha mãe ficava no escritório. A funcionária que tinha, a única que tinha no escritório era ela. E começou por aí. A gente entrou na firma quando estava fazendo obra pública. Eu e Toninho, papai não tinha tempo. Então a gente estudava e também trabalhava nas obras do interior. Um pouquinho antes, Ricardo, ele esqueceu do primeiro endereço da construtora. Papai pegou um birô, botou na sala lá de casa e dizia, aqui era um birô lá na sala de casa. Então foi uma coisa, assim, mais ou menos natural, né? A entrada de vocês, doutor Antônio, como é que foi essa transição do natural para o profissional? Olha, naquela época, você não precisava ser uma pessoa jurídica para prestar serviço para o poder público. Precisou ser pessoa jurídica depois da Revolução de 64. Nessa hora que papai precisou abrir pessoa jurídica, a gente ainda era de menor, Ricardo? E aí, quando abriu a empresa, eram 3 sócios. Era ele, minha mãe, Terezinha, e tinha um primo nosso, Luiz Pereira de Farias. Esse eu não conhecia. Se você pegar o Contrato social, vai ter ele no negócio. Quando eu completei 18 anos, aí ele fez uma antecipação da minha maioridade para poder meu primo sair. Porque a maioridade era com 21 anos, né? Não, era 21. Para homem. Certo. Meu primo estava lá só para compor a sociedade, aí eu entro e saio primo. Pouco tempo depois, a Ricardo também completou 18 anos, E veio. mas aí ele veio como funcionário. Já foi mais difícil, né, doutor Ricardo? Já não chegou como sócio, né? Patrão e funcionário. Daí para diante foi, né? A empresa foi... São quantos irmãos? Rapaz, nós somos 4 irmãos, né? Eu sou o mais velho, agora em novembro eu completo 70 anos. Ricardo, em outubro, 69. Aí tem Alice e tem Humberto, que é o mais novo. Então a construtora já surgiu, doutor Antônio, dona Terezinha, depois com vocês, não teve a participação dos outros irmãos aí? Não. a gente sentou numa mesa depois que a gente trabalhava só para governo. Eu digo, Tonho, esse negócio de trabalhar para governo não dá mais não. Quando é para ganhar dinheiro, o governo não paga. Então era uma sinuca danada. No fim, a gente não tinha nada. Então isso daí foi uma virada de chave, né? Foi uma virada de chave. Foi nesse momento que decidiu, a gente vai deixar em segundo plano aqui essas obras para poder público e a gente vai começar a construir residencial. Eu vou poder dizer que nesta época foi quando chamaram no Banco Econômico para recuperar o Conjunto Boa Vista, na rua Dom Bosco com a Manel Borba, né? Naquela esquina, que eram os prédios tudo invadidos, dava mais de 500 apartamentos, para a gente recuperar um a um apartamento e passar o cabo de invasor para mutuário. E aí ele começava a pagar um financiamento? Pela Caixa Econômica. Entendi. Foi aí que a gente começou e não voltou mais para governo. Lembra do primeiro prédio ou não? Da Carrilho, primeiro residencial? Sim, era na frente da casa da gente, na Rua da Boa Vontade.
do outro lado da rua. Eram quantos apartamentos? Foram 3 prédios. Cada prédio tinha 4 apartamentos. Então, 12 unidades. É. Em Canteiros, a gente está construindo hoje, na Carrilho aqui, tem mais de 2.500 apartamentos. E tudo isso começou com esses apartamentos lá atrás. Mas esses apartamentos, quando começaram na frente da casa da gente, fazia parte de um complemento da empresa que a gente trabalhava para o governo ainda naquele tempo. Papai trabalhava para o governo, mas fazia aquela obrinha ali que era 2 apartamentos embaixo, 2 em cima. Aí fez o edifício Alice, o Carina e o Rafaela. Era 3 prédios, mas era um por vez, devagarzinho. Doutor Antônio e doutor Ricardo, vocês imaginavam lá atrás que a Carrilho ia chegar onde chegou hoje? Eu acho que essa imaginação a gente não conseguia nem ter. Tinha a vontade de fazer a empresa crescer. Isso é. Eu me lembro que você me dizia muito que a construtora funcionava como um complemento de renda de meu pai. E aí vocês chegam com essa ambição de fazer a empresa crescer, de dar uma maior notoriedade a ela no mercado. Mas o engraçado é que isso veio andando, a gente saiu, foi trabalhar para o econômico, e a gente aprendeu a não voltar para o governo mais e continuou a fazer os prédios lá em Piedade. Eu morei em um, edifício Ana Carolina. Eu acho que foi o primeiro de Piedade. Esse que você morou, o Ana Carolina, nessa época do econômico, estava a maior crise e em todos os bancos não financiava ninguém e a gente pegou o prédio, fechou as janelas dos prédios de alvenaria e botou um pedreiro para morar lá, para tomar conta do negócio. Foi quando deu a maior crise da imobiliária, né? A crise aí era o quê? Falta de recurso, Financiamento. Não tinha financiamento. Não tinha. Se a gente pudesse elencar alguma virada de chave no crescimento da empresa, a partir daqui a gente mudou de patamar. Ou isso foi acontecendo de fato aos poucos? Eu enxergo como 2 momentos. 2 momentos, você falou certo? Vamos ver se bate o que os dois pensaram. O primeiro momento foi o Plano 100, quando acabaram os financiamentos e aí a gente tinha que sobreviver. Tá, acabou o financiamento bancário. Exatamente. E criamos o Plano 100 aqui. A gente já tinha visto isso no Sul. Era o autofinanciamento, né, doutor Antônio? Era o autofinanciamento. Você usar recurso para poder financiar a obra. A gente fazia com que tivesse uma forma de entrega e construção. Todos os prédios contribuíam para a entrega de um. Entendi. Então, é um autofinanciamento, mas a gente se utilizava o recurso dos compradores. Sabe como é que funciona consórcio de automóvel? Sim. É exatamente consórcio. Foi a criatividade para poder continuar, porque senão a empresa parava, né? Como todo mundo no Brasil, né? E esse empreendimento foi o Morada Recife Antigo. Teve dificuldade na comercialização? Teve algum momento que teve que tomar uma decisão daquela que deixou um friozinho na barriga ou não? Teve. Rapaz. Esse empreendimento ele era dividido em 5 etapas, as quintas. A gente, no lançamento da primeira, sem o financiamento bancário. Naquela época, você só vendia se tivesse uma placa do banco. Se tivesse a placa da Caixa... Era a chancela que o comprador precisava para tomar a decisão de comprar na planta. Exatamente, que ali ia entregar. O nosso foi o primeiro aqui para vender sem o banco junto. Fizemos um aparato de marketing muito grande, lançamos, não conseguimos vender a primeira toda. Eram quantos assim? 198. Quem lançou esse prédio na nossa mídia foi Zé Maia, ator global. Que passava muita credibilidade, né? Muita credibilidade. E depois, quando foi entregar os 2 primeiros, aí chamamos Zé Maia para entregar. Nessa época, a gente já estava liso, sem um centavo. A decisão, rapaz, foi o rapaz da agência de publicidade, um publicitário muito antigo aqui, Ioran Oliveira, da OIM. Ele chegou para a gente e disse, é o seguinte, ou a gente faz isso, ou então vai ser difícil o negócio de vocês. Só que o que ele queria era o resto do dinheiro que tinha sobrado da gente. Da mídia, né? Vamos logo gastar essa mídia toda aqui. Ou aposta o dinheiro, ou realmente não vende. Aí foi isso que o Ricardo disse. O ator voltou para cá, fez uma solenidade entregando os 2 primeiros prédios, aí entregou aquela praça do meio toda, com piscina. A história de condomínio clube, que muita gente entende que veio o conceito de São Paulo e tal, mas no Morada Recife Antigo surgiu esse condomínio, essa área de convivência, né? Quem vai lá fica encantado. São árvores, palmeiras imperiais. E isso foi como um informe publicitário na emissora que na época era mais famosa, que era a Globo, né? E a gente, no mesmo momento, lançou a segunda etapa sem ter acabado a primeira. Certo. O negócio deu um salto tão grande que concluiu as vendas da primeira e vendeu a segunda.
Mas foi rápido isso aí. Foi depois de entregar as chaves, não deu 20 dias depois, era fila no estande para poder ver um filmezinho, que tinha um filmezinho, e comprar. Não tinha para onde não. Minha mão doía de assinar contrato, entendeu? Aí vocês falaram de 2 momentos. Esse foi um? Foi um. O outro, não sei se ele acerta. Teve um outro anterior. Eu falei que tinha um prédio todo fechado com alvenaria nas janelas, que era o que você morou. O Ana Carolina. O Ana Carolina. E eu tomando uma cachaçinha com o prefeito de Olinda, com o Luiz Freire, pai dele, o Marcos Freire, era o presidente da Caixa Econômica, e ele disse, rapaz, vamos financiar o prédio de vocês. Isso foi depois do Morada Recife Antigo? Não, antes. Foi antes ainda. Por isso que eu digo, foi uma coisa importante, que a gente tinha aquele dinheirinho ali empatado naquele prédio e que voltou para a mão da gente. E logo depois a gente lançou o Rafaela, aí lançou aquela etapa de Piedade todinha e vendendo direitinho. O segundo, até você já participou dele, foi a pandemia. Antes da pandemia, a gente vendia aqui 200, 300 apartamentos por ano. Por ano. Durante a pandemia, a gente tudo trancado em casa, aí você ligou. E agora, o que é que a gente faz? E eu me lembro que naquela ocasião você falou, você é novo, mas eu e Ricardo já passamos por momentos difíceis várias vezes. E são nesses momentos que a gente precisa ser criativo para tomar partido e crescer, senão a gente não se sobressai. A gente não demitiu ninguém, nenhuma obra da Carrilho foi entregue fora do prazo. Teve hora paralisada, né? E depois retomou com todos aqueles cuidados. Eu lembro também que a construtora estava preparada para um momento digital, não foi? Exatamente. Nós somos a única empresa digital e a gente tem que fazer digital, porque não pode ir para a rua. Aí você turbinou digital, temos um salto para vender 1.000 apartamentos por ano. A pandemia, todo mundo sabe que foi um momento muito ruim, mas quando a gente olha do ponto de vista de mercado e econômico, quem estava preparado para o digital naquela hora, deslanchou, foi adiante, né? A gente tinha um terreno do Curado, que eram 5 hectares, e tinha Paulista, que eram 20 hectares. Ou seja, a gente estava armado para vender. De lá de trás até aqui, a gente vai falar um pouco agora sobre família, cultura e valores, né? Como é que faz uma empresa familiar ficar profissional? Quando era eu e Tonho, o departamento que só tinha 2 departamentos, departamento de obra e de escritório. Quando eu passei a firma, que eu saí da diretoria, eu entreguei a firma preparada, com o ISO 9000, com USAs, com PBQPH, o escritório todinho ficou todo Organizado. por procedimentos. É. Tudo tem que ter procedimento. Processos, né? A gente hoje não tem condições mais de ficar à frente desse outro. Primeiro que eu tô velho, ele também. E segundo que é muito ripuxo. Hoje a gente tem aqui, sou eu, ele, aí tem Fernando, né, Mariana, Rafaela, Carlão e Rafa. Todos da família. Você não vê um problema, porque tem regra. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa terceira geração que entrou, né? Mas eu me lembro de Fernando no discurso dele de 50 anos da empresa, que ele disse: hoje eu assumo o papel de diretor financeiro e fico disponível para passar o bastão se tiver alguém melhor do que eu para poder fazer isso daqui. Mas aquela fala dele trouxe muito do grau de importância que a Carrilho dá ao profissionalismo, né? Se é família ou não, cada um aqui tem seu papel e tá aqui porque tem experiência, conhecimento e habilidade suficiente para ocupar aquele lugar. Não é à toa que as outras empresas do mesmo ramo vivem tirando o funcionário nosso. É uma formação de talento muito grande, né? E principalmente que você vê que aqui dentro a gente saiu, mas deixou aquele conceito de coisa direita, tem que entregar no tempo certo, tem que usar o material correto, tem que pagar os impostos todinho. Nosso pai criou a gente exatamente desse jeito. As empresas hoje, elas têm que ter certificação, têm que ter crédito no banco. Carrilho hoje, ela tem um cadastro aprovado com a Caixa Econômica por um ano inteiro, né? Mas não é fácil no país da gente a gente sobreviver por 55 anos como a gente tem sobrevivido. Se você olhar as empresas com essa mesma idade que a nossa tem, você vai contar no máximo numa mão. Então você hoje tem a construtora Carrilho, que ela é apta a lançar uma incorporação, a entrar em licitação, a fazer o que você quiser. Quando você tem 55 anos, você foi exposto a todo tipo de problema, de situação, de intempérie, né? A tomada da decisão de passar o bastão aí para a terceira geração, que hoje são Fernando e Carlos Carrilho aí como vice-presidente da Carrilho. Ela aconteceu de maneira muito diferente do que acontece normalmente. Essa decisão chega porque quem está à frente ou está doente ou está incapaz de conduzir a empresa, e a Carrilho não tomou
tomou a decisão dessa forma, foi completamente diferente. Mas eu acho que a gente chegou porque a gente viu que a gente tinha que sair mesmo. E os meninos estavam se preparando já há algum tempo. Na verdade, não tem saída, né, doutor Ricardo? O que tem é uma mudança nos papéis, né? Nenhuma decisão se toma na empresa sem passar pelo conselho, né? O conselho quem define qual o caminho e tal, e esse objetivo é passado aí para Fernando e para Carlão, que distribuem com a direção e com o restante da empresa para a gente chegar lá, né? Eu observei e vi o seguinte, que o tempo tinha já dado uma evoluída e que meu filho estava com 40 anos. Então, ele é um cara preparado com informação, com velocidade, e que se eu fosse esperar um pouco mais, eu ia tirar o entusiasmo dele, entendeu? E aí eu ia ter uma pessoa sem entusiasmo. Aí não ia ser bom para o negócio. Eu digo, não, então é a hora, não tem outro jeito. Porque entendi isso. A Carrilho começou fazendo obra pública, passou a fazer obra residencial, a gente conheceu a história, e depois entrou em infraestrutura e agora planejando uma expansão para outra praça, né? Para Campinas ali com incorporação. É uma expansão que está bem próxima de acontecer, né? Para o ano deve acontecer, né? E aí, como é que foi essa decisão de entrar em infraestrutura? Muita gente até pode achar que a Carrilho Infraestrutura surgiu agora com o PECEM, mas isso é completamente falso, né? A Carrilho surgiu com infraestrutura quando? Começou a infraestrutura, a gente conversando lá em São Paulo. Quando foi no Rio de Janeiro com o Beto, ele disse, cara, tu não quer fazer uma base para mim lá em Porto Velho, não? E mostrou a planta. Eu nunca tinha feito uma base na minha vida de petróleo. Mas eu digo, eu vou estudar e vou trabalhar. Eu fui para lá e fiz aquela base, uma base pequenininha, sei lá, vou dizer um valor hoje, uns 6 milhões. E fiz a base, coisa e tal, quando deu uns 4 meses depois, a Shell comprou a ele por 28. Eu digo, rapaz, eu devo estar construindo muito bem, porque... Essa foi a primeira? Foi a primeira, foi em 2006. Aí já teve terminal lá em Santarém, teve terminal em Itacoatiara, teve terminal em Sinop. E agora esse de PECEM, mas já vem de uns 7 terminais grandes. Depois da primeira, a segunda, a coisa foi surgindo. Aí você começa a pegar aquela especialização, né? E é o tipo de obra que é uma obra pesada, cara. De muita responsabilidade. Muita. E dá um orgulho muito grande, né? De olhar para uma obra daquela concluída e saber que foi feito pelo time da casa, né? Uma obra muito grande. Eu quero fazer uma provocação. Eu vou dizer uma frase e vou perguntar a vocês se é mito ou verdade, mas é coisa que a gente costuma escutar no mercado da gente. Empresa familiar não consegue crescer como grande corporação. É verdade ou é mito? Olhando para dentro da Carrilho. É falso isso. A nossa é um exemplo. Está aqui de crescimento, de união, de tudo. Olhando para a expansão, abrindo frentes diferentes, né? Pois é. E também eu acho que a Carrilho abriu frentes que foram muito importantes em alguns momentos. O Minha Casa Minha Vida diminuiu, concentra nesse segmento. O segmento de classe média está passando por uma maior dificuldade, volta para o Minha Casa Minha Vida. Essa pluralidade deu a Carrilho uma condição que poucas empresas têm de continuar crescendo com muita velocidade, né? Com certeza. E por ter processos tão bem administrados e controlados também. Exatamente. E aí, doutor Ricardo, a provocação agora vai para o senhor, que é a seguinte: construção civil e inovação não combinam. Só combina. Tem que sempre ter um estudo. Você tem que pegar o papel e ver qual é o melhor caminho de você chegar por um bom preço, por uma qualidade. Mas você fazer uma coisa que gosta. Você vê, eu falei dessa obra de PECEM, que é uma obra de tubulação, uma obra de tanque, tudinho. E hoje em dia, nós somos especialistas em obra de tancagem. Eu vou lembrar até para corroborar disso que, se eu não estiver enganado, mas a Carrilho foi quem participou do processo de normatização de construção com forma metálica aqui com a Caixa Econômica, que é sinal maior de inovação do que você mudar a maneira de construir e transformar um canteiro numa fábrica. A Carrilho tem a capacidade de gerar aí com 2 jogos de forma desse dentro de um empreendimento, 3, 4 apartamentos por dia. Sobre inovação, fale sobre a área que você comandou muito tempo, que foi o comercial e a incorporação aí. O processo comercial dentro das plataformas de internet é uma evolução, acho que semanal, que isso vem acontecendo. A Carrilho foi quem começou aqui, na nossa cidade, Condomínio Clube. Nós colocamos portaria para apartamento popular.
popular. As áreas de convivência, Aí vem piscina. salão de festas, playground. Bastante popular. E a Carrilho sempre foi vista de maneira diferente nisso nas pesquisas. O público dizia a Carrilho entrega mais pelo mesmo valor, porque ele percebia muito valor nesse cuidado, né? De entregar piscina, salão de festas, você pensar quantas famílias vão morar aqui, todo mundo vai comemorar isso, vai fazer, vamos descentralizar, então tem um salão, tem um quiosque gourmet, tem isso, tem aquilo. E mais recentemente, atendendo às demandas das pesquisas, os empreendimentos estão vindo com local para self-market, o depósito para encomendas grande, porque todo mundo está comprando pela internet. Você entra no empreendimento da Carrilho hoje, encaixado no Minha Casa Minha Vida, com reconhecimento facial. Nos cuidados com as pessoas, com problemas especiais. E um cuidado que a empresa sempre teve também de fazer empreendimentos com um número maior de unidades para que o condomínio fique acessível. Senão, os empreendimentos acabam por se deteriorar ao longo do tempo, né? Eu gostaria muito de agradecer aí a presença de vocês, o episódio de inauguração para a gente, dessa experiência que a gente está colocando na rua. Mas foi muito bacana, é um bate-papo informal para que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário, né? Hoje eu trouxe vocês para falar da empresa porque a Carrilho e a construção civil em Pernambuco, elas são histórias que andam junto, né? A gente está falando de uma empresa de 55 anos. Foi maravilhoso. Obrigadão pela presença aí de vocês. Sim, senhor. Foi massa, eu adorei. Obrigado aí. Chefe, foi arretado.